Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 4 de janeiro de 2020. Livre-arbítrio, afinal, nós temos. Parte 1. Fernando Gomes escreveu dia 18 de outubro de 2019 que a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante é chamada e conhecida por livre-arbítrio. Pelo lado físico, a ciência já sabe que o cérebro toma decisões antes de nós mesmos para poupar energia e preservar a espécie. É claro que somos donos de nossas escolhas e escravos das consequências. Mas, após inúmeros estudos, a neurociência concluiu que o cérebro faz a opção sobre o que vamos fazer milésimos de segundo antes do momento em que acreditamos estar decidindo alguma coisa. Ou seja, não temos controle nem poder de decisão, já que elas não são 100% conscientes. O nosso lado mental trabalha em parceria com o físico e, nesse contexto, o cérebro é nosso aliado para conseguirmos aquilo que queremos. E quando paramos e planejamos as metas que iremos executar, tiramos maior proveito dessa capacidade do órgão de tomar decisões quando este está livre dos instintos e com consciência. Desse modo, ele consegue arquitetar planos mais assertivos para atingir os objetivos. Essa é a força do trabalho em conjunto e por isso funcionamos na base do acerto e do erro. Nossas intuições vão se formando sempre que damos ao cérebro uma grande carga de informações. Desse modo, ele vai se moldando e criando parâmetros para se portar e tomar decisões. É assim que nossas ações vão se tornando parte da nossa liberdade, mesmo estando enraizadas em nossos cérebros. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o livre-arbítrio nas questões 843. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos. Pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina. 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento. Ele tem a liberdade de agir, desde que tenha vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, liberdade é quase nula, ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício de seu livre-arbítrio. As predisposições instintivas são as do espírito antes da sua encarnação, conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições, mas não há arrastamento irresistível, quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. 846. O organismo não influi nos atos da vida. E se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio. O espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. Eis porque, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdades ao espírito. De resto, é necessário distinguir neste caso as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que lhe o transmite, mas nunca os seus órgãos. Aquele que aniquila seu pensamento para apenas se ocupar da matéria se faz semelhante ao bruto e ainda pior, porque não pensa mais em se precaver contra o mal.
e nisso que ele se torna faltoso, pois assim hei de pela própria vontade. O espírito Miramês esclarece pela psicografia de João Nuni Maia no livro Filosofia Espírita volume 8 que a matéria é apenas um vestuário da alma, certamente mais requintada que qualquer espécie de roupa física para o corpo. A matéria em conjunto, formando um corpo, é dotada de vida, pela força divina que transita na intimidade, como elo em perfeita sintonia com os variados corpos que o espírito usa, de acordo com sua evolução espiritual. Observando uma fruta, notaremos que os corpos que guardam a sua essência se sucedem, desde a película que envolve a semente, a casca mais grosseira que a protege efetivamente. Assim é o espírito, ele se reveste de variados corpos para cumprir sua missão no mundo. Mesmo onde trabalhamos, no mundo espiritual, necessitamos de muitos corpos para a estabilidade dos nossos dons espirituais. Um outro exemplo bem simples: a água que corre para as casas, não pode chegar lá para seu consumo, sem os canos que as conduzem, as caixas d'água, as torneiras e os filtros. Isso tudo é Deus operando em toda a parte, mas, como um só Espírito, na diversidade de todos os seus filhos do coração. O Espírito não herda da matéria, ele se aconchega a ela para manifestar seus atributos de Espírito. Mesmo que encontre barreiras enormes, ele consegue mostrar o que é, pelos canais dos seus poderes espirituais. Convém ao homem estudar a si mesmo, nunca começar onde terminam as faculdades. Principalmente o espírita, esse deve conhecer primeiramente sua veste de carne, para que possa com facilidade adentrar aos outros corpos. É nesse avanço que poderá sentir a verdade e dizer: estou conhecendo a mim mesmo, estou adentrando na verdade, em busca da libertação. O espírito, quando se une ao corpo, por vezes apaga suas aptidões, em estado de prova, mas elas não morrem, podem atrofiar-se para que, no porvir, cresçam mais. As provas são para despertar a alma para uma aventura maior. Mesmo com a doutrina dos espíritos se fazendo presente no mundo, com toda sua riquíssima literatura mediúnica, ainda existe muito a aprender, porque a revelação tem que ser gradativa. Isso é lei espiritual. Grandes instrutores do mundo maior estão filtrando essas revelações, porque a verdade, onde não pode ser dita, pode causar desarmonia, tanto quanto o amor, onde a compreensão não se encontrar elevada na pureza dos sentimentos. O que somos, não podemos esconder, mesmo revestidos por um corpo de carne. Os talentos espirituais se afloram, dando a conhecer quem ali se encontra. Certamente que, tendo um corpo de instrumento, esse, defeituoso, impede a alma de certas atividades, mas, logo se nota que dentro dele se aloja uma alma, do porte que ela conquistou na escala da vida. O organismo, em certas circunstâncias, impede o espírito de se mostrar, mas esse, com o tempo, vai dominando todos os departamentos energéticos do próprio corpo, e se mostra na plenitude que conquistou. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de janeiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.